Sup, meus companheiros, não se esqueça de deixar feedback e curtir a história. Sob o céu laranja, entre as ruínas estava um homem escuro, cabelo comprido e vestindo uma capa longa. Este lugar era as profundezas do inferno, conhecido como o Labirinto das Sombras. O homem deu um passo à frente. Havia muitas pedras quebradas ao redor. Este é o último labirinto que assombra. Mundo apresentado à humanidade. A capa do homem tinha um azul design de círculo em seus ombros, com um círculo laranja no centro. Ele caminhou entre as ruínas fumegantes. De repente, ele se virou. Atrás dele estava um enorme monstro rochoso com 3 olhos vermelhos e asas enormes. Ele abriu a boca e perguntou ao homem: como eles ousam? Uma bola de fogo apareceu nas profundezas da boca aberta. Era um Bromier, dragão de destruição de grau meteorito napolitano. Entre os escombros estava um grupo de pessoas com armas. O dragão continuou: como ousam as pessoas insignificantes se opor Do outro a ele? lado, Outro grupo de pessoas com espadas e outras armas. O homem de cabelos escuros se inclinou para a frente, segurando sua mão de luva preta na frente dele. O cara lembrou como ele apertou a mão de alguém. Como o corpo do homem ruivo foi perfurado por lanças. E flechas como o peito do homem de cabelos azuis foi perfurado. Como ele segurou uma garota de cabelos roxos, chorando em seus braços, que estava coberto de sangue, o herói parecia estar de pé. Na frente dessas memórias, ele pensou que 10 anos se passaram. Em 10 anos, a vida de muitos de seus camaradas. E tinha sido levado por este lugar esquecido por Deus. O homem de cabelos escuros tinha cicatrizes no rosto. Ele olhou para o dragão com determinação e declarou que estava acabado. Os detritos rugidos do dragão caíram. O herói declararam resolutamente que destruiriam o dragão e acabar com esse inferno, rochas e detritos espalhados ao redor. Apesar das pedras caindo, o herói ficou confiante. Selos mágicos brilhando brilhantemente ao seu redor. A morena cerrou os dedos, segurando o selo. Cerrando os dentes, muitos relâmpagos apareceram ao redor do punho cerrado. O cara disse que a análise final do mágico estrutura foi concluída cerrando o punho. O herói gritou que ele havia selado a magia do dragão. Um homem loiro com um rabo de cavalo, segurando uma espada, gritou que ele era ótimo. Disse que o desejo fez um bom trabalho. Um homem ruivo com um padrão vermelho no rosto correu para a frente com os outros e gritou que esta era a chance deles. Os heróis juntos atacaram o dragão rugindo, gritando que eles precisavam acabar com isso. Detritos voando ao redor, o dragão derrotado flutuou no ar, gritando que não, isso era impossível. Colunas de fumaça subiram em uma clareira verde. Sob um céu laranja, a morena olhou para o monstro, pensando que eles poderiam finalmente deixar este Os heróis inferno. Ficaram na enorme carcaça dos derrotados dragão, que estava no chão como um enorme bloco de pedra. As nuvens estavam fofas e iluminado com luz laranja. 6 heróis sentaram-se em um círculo em uma clareira rochosa, com um largo sorriso, a espada loira santo. Cavaleiro da Luz, Rafael, disse que os caras fizeram um ótimo trabalho. Eles conseguiram salvar o mundo. Um loiro musculoso com um padrão no rosto e um crânio de besta em seu peito. Donde a vacilan rei de Esteban? Olhou para os outros e perguntou por que a mensagem de purga ainda não tinha aparecido. Ele disse que a tarefa nesta sombra mundo era matar o dragão. Rafael coçou o nariz pensativamente e disse que ele estava certo. Eles deveriam ter voltado No momento em que completaram a tarefa, um grupo de pessoas estava sentado entre os escombros de pedra. E o cara disse que este lugar ainda era diferente da sombra usual. Mundos. Então ele sugeriu que esperassem um pouco.
O homem encapuzado sentado à direita disse que, de 150 milhões, apenas 6 sobreviveram. Que a taxa de sobrevivência é 0,00000004. Um homem de cabelos compridos com óculos quebrados e um capuz. Mestre da Torre da Magia, grande sábio, Joe Sharian, disse que este é um número muito ridículo. A garota de cabelos compridos no vestido rosa olhou para ele e disse a ele para parar de fazer cálculos inúteis. Eles não trariam de volta os mortos para eles, de qualquer maneira. A loira fez beicinho levantando a cabeça quando ouviu o grito. Comentam que precisavam de tempo para processar os eventos, que tinha acontecido especialmente em uma situação em que 99% das pessoas morreram. A morena riu, dizendo que eles salvaram o mundo. Então tudo já está atrás deles. Uma loira de cabelos compridos, em um vestido leve, sentou-se em frente a ele. Ela olhou para ele com seu olho castanho amarelo. A menina de rosa riu e chamou Rafael, que voltou sua atenção para ela, e disse que, se ele não tivesse estado aqui, eles teriam tido dificuldade. A loira acenou com a mão com um sorriso, dizendo negativamente o que ela estava falando. Com um sorriso, o cara disse aos outros que era natural para ele, como um paladino para proteger a todos. Ele chamou atenção para a morena surpresa e disse que, de fato, Desejo desempenhou um papel maior do que Aslan ele. Olhou para ele e disse que era verdade. Se não fosse pelo desejo, eles não teriam sido capazes de ganhar. A morena arranhou a nuca de vergonha e pediu-lhe para não falar assim. Quando o homem agradeceu, a menina de rosa olhou para Essarian. Quem, olhando para a morena, disse que pensava que morreria muito mais cedo, olhando através dos óculos ou óculos quebrados. Ele disse que sabe que o cara usa artefatos, mas para analisar e selar a magia do dragão. Ser um mágico do terceiro círculo é simplesmente incrível. Mesmo ele, um mágico do sétimo círculo, não tem habilidades de computação tão impressionantes. Entre os heróis sentados, palavras foram ouvidas, que o mago nunca tinha visto nada. Assim, porque ele era apenas o terceiro círculo, tendo tanto talento, Desejo olhou para seus camaradas, que estavam olhando para ele avidamente, querendo saber o segredo. Dobrando os dedos, o cara disse com um sorriso que ele era um plebeu. Então ele não recebeu educação adequada. Se ele tivesse sido ensinado melhor, ele poderia ter salvado muito mais pessoas. Exarion ajustou seu capuz, dizendo que era uma pena. Se houvesse pessoas como ele na Torre da Magia, eles teriam lhes dado total apoio. Havia uma atmosfera tensa. Rafael bateu palmas e disse que pare de falar sobre o passado chato. Com uma piscadela e um sorriso, ele disse que ele tinha certeza de que muitos ficariam felizes em vê-los de volta. Eles já sabem o que farão a seguir. Azelan tocou seu ombro e disse que ele visitaria as casas de seus camaradas caídos e devolver coisas para suas famílias. O homem segurava peças de ouro com um arco nas mãos, dizendo que ele se lembraria de sua nobre morte. Desejo assentiu quando o homem terminou, que ele se lembrará para sempre. A loira de vestido rosa esticou os braços, dizendo que ela voltaria para a aliança dos reinos ocidentais e confortar as famílias das vítimas. Com um sorriso inspirado, ela disse que tinha certeza. Eles ficariam felizes se construíssem um santuário memorial, templo para todos aqueles que deram suas vidas aqui. A figura de um homem em longas vestes foi esculpido na espessura da pedra. O Exário, dobrando os braços, disse que procuraria uma maneira de evitar a sombra. Labirinto de reaparecer. Depois de se tudo, o mundo sombrio dessa magnitude aparecesse novamente, olhando severamente através de seus óculos, ele continuou que o mundo definitivamente estaria condenado à destruição. A loira perguntou idade sentada na pedra.
o que ela faria. A garota olhou para ele silenciosamente. E então, ela silenciosamente se virou. Surpreendendo os outros, Rafael piscou, dizendo que era claro, e virou-se para o Desejo perguntando: "E ele... O cara tem certeza que será bem-vindo em todos os lugares?" Exarion olhou para ele e ligou para ir com ele. O cara ouviu a pergunta. Ele vai voltar para a academia Averin. O Desejo ficou em silêncio olhando para frente. O dragão abriu o olho. Desejo se inclinou, começando a falar. Nepolitano abriu seu olho vermelho-laranja. Todos olharam surpresos, não entendendo o que estava acontecendo. Os homens pularam de pé. Perguntando o que restava, a garota gritou. Perguntando. Se eles não tivessem completado a tarefa do mundo das sombras, eles derrotaram o dragão. Vaselina franziu a perguntando testa, se eles não o tinham matado completamente. Exarion gritou com raiva que isso era impossível. Ele até confirmou que o monstro estava morto. Idade silenciosamente olhou para frente. Exarion piscou seus óculos, dizendo que talvez seu coração... Ele ouviu aqueles sentados ao seu redor perguntarem novamente e explicou que tinha lido sobre isso em um livro, há muito tempo. O mágico apresentou uma imagem do coração de um dragão, cercado por um campo azul, e uma pessoa que tinha esse coração protegido por dentro. Ele disse que o coração do dragão é algo como um motor semelhante a um círculo de mana, atrai uma grande quantidade de mana e distribui por todo o corpo. Ele apresentou uma imagem de um dragão vermelho, com os braços estendidos em raios emissores. E disse que quando um dragão, o maná acumulado, sai do controle, um brilho vermelho brilhante apareceu dentro do dragão vermelho, que era como um motor superaquecido. Depois que isso acontece, a loira o apressou, perguntando sobre o que ele estava falando. Mais perto do ponto, o Desejo olhou para ela sombriamente, dizendo que um motor superaquecido explodiria. O chão tremeu, pequenas pedras saltaram pela superfície. Alguém perguntou se ele não sabia sobre isso. Antes do assassinato, ao qual o cara respondeu que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, um dragão foi morto. Os heróis se levantaram. Olhando para Sharon, disse que o mana acumulado explodiria. Era o mesmo que o poder do sétimo círculo. Não muito mais. Cabelo Violeta olhou para frente lamentavelmente, dizendo que isso nem é mágica. Então a análise é inútil aqui, infelizmente. Eles devem estar preparados para o pior. Uma enorme bola brilhante de explosão quebrou o chão na frente dos heróis congelados. Rafael, rangendo os dentes, disse que não poderia ser o mundo. Realmente acabaria. A garota, de vestido rosa, dobrou as palmas das mãos e orou a deusa. Agis olhou para frente quando um raio apareceu ao seu redor. Desejo coberto com rachaduras brancas. Fechou os olhos pensando que esse era o fim. Ele olhou para suas palmas insensíveis, coberto com rachaduras brancas. As palmas diante de seus olhos eram leves, e limpar o cara de camisa azul. Olhou para suas mãos com surpresa. Ele notou um copo grande ao lado dele. Olhando lá, ele olhou, com espanto, no reflexo de um cara de cabelo escuro e um corte de cabelo curto, vestindo uma camisa azul e calças. As pessoas se viraram olhando para o cara, que gritou de surpresa perguntando por que ele parecia assim. Ele olhou para as mãos, se perguntando. Ele não estava morto. Pessoas estavam paradas no corredor. Lustres com pedras mágicas estavam brilhando de cima. Alguém estava cantarolando o som de pés em botas brancas. Com dedos dourados, foi ouvido. Todos olharam em uma direção e ficaram surpresos. E a morena também olhou lá. Ela bateu o pé em uma bota de salto alto e ouviu que ela ficou feliz em vê-los todos aqui.
Uma mulher peituda com cabelo loiro curto piscou. Apontou e disse que era professora da Averton Academy, chamada Bridget. Ela disse que sabia que muitos dos presentes estavam aqui, na esperança de entrar na academia. E ela ficou grata por eles terem feito a viagem. Todo o caminho, até o Desejo olhou para ela. Sua boca se abriu de surpresa, e alguns caras sussurraram que ela era professora. Doce e quente, uma mulher em pé atrás do pódio. Gritou para os caras parados longe dela, que ela podia ouvir tudo. Deixe-os não abrir a boca quando ela falou. Bridget exalou se acalmando. O professor disse que nem todos eles seriam aceitos. Desejo ficou surpreso que alguém estava sussurrando. Olhando para ele, ele ouviu que, de acordo com a tradição, eles teriam que passar no vestibular. Bridget disse, olhando para eles, que com base nos resultados, apenas os 600 melhores alunos seria aceito na academia. A multidão ficou agitada e surpresa. Conversando umas com as outras, as pessoas perguntaram umas às outras que tipo de exame teriam, mas ninguém sabia que a mulher afirmou que sua tarefa era no vestibular. Desejo animado disse ao mesmo tempo que que o mundo das sombras precisava ser limpo. A morena se curvou cobrindo o rosto com a mão, perguntando com descrença o que estava acontecendo. Bridget, enquanto isso, disse que não havia necessidade de ter medo. O mundo das sombras não seria real, seria criado especificamente para o exame. Desejo cobriu sua boca com a mão, pensando: que diabos? Bridget acenou com a mão, com um sorriso. E disseram que poderiam descobrir os detalhes dos mentores que os ajudariam. Um cara parado na multidão, rindo. Ouvi dizer que o ano 137 vestibular começaria em 2 horas. A mulher sorriu. E disseram que se veriam mais tarde. O cara cobrindo o rosto passou correndo pelas pessoas surpresas. Ele encostou a mão no pilar cinza, espantado pensando que esta era uma cerimônia de entrada. Desejo estava respirando pesadamente, pensando que ele estava de volta para a cerimônia de entrada. Na academia Averin, ele imaginou o brasão da academia, com um grande H e um escudo dourado. E pensei que Averon foi a melhor academia de magia do continente. Os olhos do cara se arregalaram em choque. Ele refletiu que já havia terminado. Mais de 10 anos atrás, ele pensou que se este é o ano 13, ele entrou no mundo das sombras em 16. A partir ele ficou trancado no labirinto de sombras por 10 anos. E o mundo encontrou seu fim em 36. 26 acontece que ele voltou 13 anos atrás. O cara fechou os olhos se perguntando o que isso significava. Ele se lembrou de si mesmo em uma capa. Mãos sangrentas, ossos, esqueletos e armas. E pensei que nos últimos 10 anos, todo esse inferno, todos os seus sacrifícios e esforços. Desejo descansou sua testa. Inclinou-se e cerrou os dentes com tristeza e raiva. Lágrimas escorreram seus olhos. Ele pensou que tudo isso tinha realmente sido feito em vão. A multidão sorriu feliz e fez barulho. O cara agarrou os dedos no tecido de sua camisa. Alguém deu um tapa na mão do outro. Atrás da multidão aplaudindo, a morena estava de joelhos, escondendo o rosto na dobra do braço. Ele estava chorando incontrolavelmente. Uma bandeira azul com o logotipo dourado da academia estava hasteada. O cara, tristemente abaixando a cabeça, sentou na varanda. As pessoas que passavam disseram que aparentemente ele era um plebeu tão lamentável. Desejo sentou-se com os olhos fechados, pensando que isso é certo. Ele ainda se lembra de tudo. Ele cerrou as mãos e pensei que ele se lembrava de todos. Ele cobriu o rosto com as mãos. Um homem apareceu ao lado dele e gritou que estava procurando por ele
em todos os lugares. O cara olhou para uma garota ruiva em uma saia xadrez. Segurou um tablet na mão e se inclinou em direção a ele, desagradavelmente, dizendo que ele não estava em seu ponto de encontro. Então ela se perguntou para onde ele poderia ter ido. A garota perguntou se ele deseja Armen. O cara se levantou se desculpando e a garota se virou, ofendido, dizendo que não importava. Ela olhou para o cara e disse que estava prazer em conhecê-lo. Ela é Ray Dorich. Mas você pode apenas Ray Dorich. Ela é um segundo ano na academia e foi designado como seu mentor. Desejo ficou surpreso ao ouvir. Ela estava ansiosa para trabalhar juntos. O cara observou a garota com os dedos, pressionado no rosto dela, lendo atentamente algo no tablet. Raidoria é um dobrador de fogo brilhante, que atingiu o sexto círculo no futuro, bem como um aluno exemplar, que sempre foi a primeira da classe enquanto estudava na academia. Ela olhou para cima e perguntou ao cara o que ele estava pensando, ao qual ele disse que estava apenas nervoso. Ray Doria riu, dizendo que este é apenas um vestibular. Não se preocupe, o criado. O mundo das sombras não pode ser comparado ao real. A morena olhou para a garota surpresa, perguntando. Realmente ela afirmou que eles verificariam se ele poderia participar na limpeza dos mundos das sombras. A tela do tablet brilhava em azul. A garota perguntou se ele é um plebeu. O cara olhou para ela silenciosamente surpreso. E ela disse que não deve ser um problema para admissão. A menina fez uma careta dizendo que, se ele é um plebeu, ele vai acabar automaticamente na classe beta, mesmo que ele se mostre bem. E lá ele não receberá uma educação adequada. O cara apresentou sorrindo insidiosamente em roupas caras, cercado por joias. Então pessoas comuns em trajes rurais, com espigas de grão. Ele pensou que havia discriminação. Dentro das paredes da Verton Academy, os aristocratas estavam na classe alfa, enquanto os plebeus estavam na classe beta. Talento não importa se você é um plebeu. Então você será vítima de discriminação. O casal caminhou pelo corredor. E Ray Dorias disse que se preocuparia com isso. Após a admissão, ela se virou para o cara e perguntou se ele sabia o que eram os mundos das sombras. Ele confirmou. A garota ruiva olhou para ele com atenção. Com as mãos nos quadris, ela perguntou se ele tinha certeza. Você precisa saber tudo sobre eles. Lutar contra eles, mesmo que este mundo tenha sido criado apenas para o exame, ainda permanece perigoso. Desejo assentiu olhando para ela. A garota estendeu o dedo indicador, dizendo, ok, apenas para ter certeza de que ela fará algumas perguntas. Qual é o mundo das sombras? O cara apresentou muitas portas e portões diferentes, flutuando no espaço, e disse que a sombra, o mundo, é uma espécie de universo paralelo. E também o maior desastre que a humanidade já enfrentou. Eles aparecem uma vez por ano. Há um número infinito deles. E cada um tem sua própria perda. Alguns mundos de sombra são bastante simples. Outros são extremamente perigosos. O cara apresentou um manuscrito antigo, aberto, um inquérito com uma pena e uma vela ao lado dela. Então, havia livros fechados e um álbum aberto com ilustrações. O cara disse que eles eram todos feitos de incidentes e eventos do passado. A sociedade dividiu-os em 10 níveis diferentes, com base na história. Quanto mais baixo o nível, quanto mais complexo o mundo, o perigo mais significativo da sombra. Mundos é que eles corroem. Seu mundo, ele imaginou. Um flash destruindo o espaço e espalhando detritos. E disse que as terras que foram tomadas pelos mundos das sombras estão envoltos em névoa negra, e ninguém sabe o que está acontecendo por dentro. Uma coisa é certa: nenhuma criatura viva pode sobreviver lá.
Redori olhou para o cara, surpreso. Desejo olhando para ela sombriamente. Concluiu decisivamente que é por isso que é tão importante para eles limparem os mundos das sombras. A garota franziu a testa, cruzou os braços sobre o peito e tossiu. Abrindo os olhos, ela mostrou 2 dedos na frente dela. E disse que 2 lados estão observando os mundos das sombras. Raio! Dori apresentou um brasão azul com escamas e disse que esta era a união dos reinos ocidentais. E apresentou o logotipo dourado da Avrian Academy. Como facções opostas. Eles competem para coletar pedras mágicas. Limpe os mundos das sombras. E claro, como membros da academia, eles participam de tudo isso. A menina imaginou uma figura em uma capa preta, parado no escuro, e pensei que, na verdade, ainda havia uma facção de estranhos. Mas era muito cedo para ele saber sobre isso. Afastando a garota de cabelo rosa, perguntou: se o cara soubesse o que significava limpar a sombra, desejo do mundo, quem a estava seguindo, disse que é claro. Ele caminhou para frente, imaginando como se ele estivesse entrando na água. E abaixo dele caminhou exatamente da mesma forma, no cercado por escuro, gotas amarelas brilhantes de areia. Hanetsi, os mundos das sombras são uma espécie de universos paralelos, em que eventos passados se repetem. Eles aparecem em todo mundo, e só há uma maneira de pará-los. O cara se imaginou dentro de uma ampulheta, no fundo do qual havia cavaleiros lutadores. Ele disse que precisamos entrar no mundo das sombras e limpá-lo, por exemplo. Se for baseado em uma guerra do passado, em que um lado perdeu para o outro, desejo. Imaginou um homem em pé em uma pilha de corpos caídos, com uma bandeira azul na mão, e disse que então era necessário alcançar a vitória. Nesta guerra, cada mundo sombrio tem um cenário e uma tarefa. E uma vez que a tarefa é concluída, eles são, O cara limpos. disse que o mundo inteiro gira em torno da limpeza dos mundos das sombras, nos reinos ocidentais. E a Avrian Academy desempenha um papel fundamental neste. Desejo ficou ao lado de Redori no corredor. A garota olhou para ele com surpresa e exclamou com admiração. Com um sorriso ele ouviu a garota dizer que nada mal. Parece que ele já sabe o básico, para que eles possam passar para a próxima etapa. Eles se aproximaram de um edifício Alto. de vários andares com grades douradas. E Hadoria disse que eles estavam lá. Este era o prédio principal da academia. A menina correu para as portas de vidro deslizantes. Ela trouxe um cartão roxo, ao lado do qual um selo redondo apareceu. Uma voz do sistema foi ouvida, que dizia que o cartão de estudante foi confirmado. Bem-vindo, mágico, do quarto círculo, Hadoria. As portas se separaram, a menina olhou para frente com um sorriso. E o cara estava calmo. Eles se moveram dentro do largo. Espaçoso salão, Hadoria estava literalmente correndo. Havia pessoas em pé em todos os lugares, na escada azul e no segundo andar. Desejo olhou para cima. Ele olhou para os alunos falantes em pé, perto da cerca. Ele olhou para as telas esvoaçantes, retratando o brasão da academia. Seu olhar era calmo e um pouco triste. Ray Dory olhou para ele e percebeu que ele não estava particularmente impressionado. Ele sorriu sem jeito e respondeu que ele simplesmente tinha visto um edifício semelhante antes. A menina riu, pensando que ela não podia acreditar, e perguntou novamente. Eles caminharam por um amplo corredor, de um lado do qual havia janelas e nas outras telas azuis. De repente, Redoria parou de olhar para frente, com raiva. Os passos de alguém apareceram à frente. O cara de cabelo azul sorriu e cruzou os braços sobre o peito, com uma garota de cabelos compridos andando atrás dele. Ele zombando se ofereceu para ver quem veio.
O cara atrás de Redoria perguntou: é alguém que ela conhece? Ela confirmou e disse que este era um homem mau, chamado Alfim. O cara olhou para o de cabelo azul, que estava sorrindo sombriamente, e pensei que estava tudo bem. Um mago da água, o oposto direto de Radoria. Lembrei que eles tinham um relacionamento terrível. Eles eram incompatíveis, tanto em termos de elementos quanto de personagens. O cara sorriu e disse que ela não parecia se dar muito bem com ele. E Redoria gritou com raiva que, claro que não, ele era presunçoso e arrogante. Ela odiava pessoas assim. O homem de cabelos azuis descansou a cabeça em sua mão dobrada, olhando para eles, zombando. Então, sorrindo, ele disse a Redoria que ela tinha acabado de chegar. Tão curto. Deve ter demorado muito para chegar aqui. A menina respondeu com um sorriso atrevido. Que ele ainda era a mesma pessoa má. Ela sempre se perguntou de onde ele tirou essas palavras. O sorriso do homem de cabelos azuis tornou-se maldosamente predatório. Ele disse que foi surpreendente ouvir isso de um patético mago do fogo como ela. A menina sorriu com orgulho e disse: não foi no mês que este patético mago do fogo o derrotou. O rosto do cara ficou ainda mais escuro quando ele disse que ela não sabe a diferença entre perder e ceder. É por isso que ela está tão atrás dele. Redoria ainda estava sorrindo. As veias em seu rosto estavam salientes de raiva. Ela afirmou que se isso fosse realmente tudo o que ele era capaz, então ela o aconselharia a abandonar seus estudos. Eles ficaram opostos, um ao outro. Parecia uma batalha entre um predador furioso e uma cobra, ou Feim, franziu a testa em desagrado. Então, ele exalou, calmando-se, e disse que acreditava que o cara era seu pupilo. Desejo parado atrás confirmado. Colocando a mão de lado. O de cabelos azuis disse que, pelo menos, ele tinha boas maneiras, ao contrário da garota, e perguntou qual era o nome dele. Ao qual a morena disse seu nome. Alfain olhou para o tablet, riu e disse que daria uma olhada. Ele então sorriu perversamente, perguntando se ele era um plebeu. Ele acenou com a mão dizendo à garota que ela era a mentora de algum plebeu. Isso é muito parecido com ela. A competição pode ser considerada? Ela perguntou com raiva o que ele queria dizer. Então a garota olhou para o cara rindo e perguntou: o que ele estava falando? Quero dizer, acabou. O cara entregou um tablet para a garota. E disse, ela nem checou o arranjo do grupo. Em um fundo azul, havia uma imagem com os nomes listados desejo. Armen, idades, King's Crown Romantic Kiru tradução. Trevore, o rato. E disseram que estavam no mesmo grupo. Franzindo as sobrancelhas. O cara simpatizou que sua ala não tinha chance. Redoria, com raiva, cruzou a mão no peito e disse: quem sabe, talvez, você ganhe. Ou Feim franziu a testa dizendo a ela, para não fazê-lo rir. Isso é impossível para um plebeu. Sua palavra é uma espadachim mágica. Raidoria abriu os olhos surpresa e perguntou: espadachim mágico, ele não está mentindo. Ofeim acenou com a mão com um sorriso e disse que, se ela não acredita, deixa verificar ela mesma. A garota de cabelo rosa perguntou à menina qual era o nome dela. A loira de cabelos compridos deu um passo à frente, olhando para a garota surpresa. Desejo olhou para ela com um leve sorriso. Uma garota loira com cabelos longos e uma trança respondeu que o nome dela era Auguste. Os olhos de Redoria se arregalaram de surpresa. Ela disse que era incrível, em pé, na frente do cara com um tablet nas mãos. Ela olhou para o oponente sorridente, ao lado da loira, e disse que este é um espadachim mágico com um elemento de gelo, possuindo magia de imagem, um mágico do terceiro círculo, cuja esgrima vai além da classe Pong. Ao fim, como uma cobra, pensei que ela era um gênio.
Redoria se virou e olhou para a morena, pensando que, em comparação com ela, ele não teve chance. Wolfram acenou com a mão e riu, olhando para a garota com uma zombaria insidiosa. O homem de cabelos azuis perguntou para onde sua confiança tinha ido. Rindo, ele passou pela garota de cabelo rosa fazendo beicinho. Passando pela morena, diz que lhe daria um pequeno conselho, olhando sombriamente para o desejo. Ele disse que, mesmo que o cara tenha sorte de passar no exame, ele acabaria em qualquer caso em uma classe beta sem sentido. Então era melhor esquecer a inscrição. Desejo assistiu seus interlocutores de partida. Ele assistiu enquanto Radora acenava com os punhos com raiva abaixo. O cara olhou para Gast fascinado, combinando seu traje e a imagem do mundo das sombras que ele lembrou. Ele sorriu sonhadoramente. Redoria chutou com raiva uma pedra. E o sistema dizia que o vestibular começaria em breve. Uma voz veio de um enunciador retangular na parede, dizendo que todos os examinandos foram solicitados na sala de exames. Um mentor zangado subindo as escadas. Depois que o cara perguntou com raiva por que ele estava sorrindo, em vez de responder, Desejo calmamente disse que era hora de eles. Os candidatos se aglomeraram em um grande salão, com uma estrutura circular no centro, em torno do perímetro do qual havia portas douradas. Desejo olhou para um deles, estudando os selos que foram retratados nele, cruzando os braços sobre o peito e tocando o queixo com a palma da mão. Ele correu em direções diferentes, observando que ele agora sabia como ela era. O cara virou para o lado com uma cara confusa, quando uma voz feminina perguntou se ele poderia ficar parado, observando que ele os estava desonrando. Uma garota com cabelo castanho curto amarrado em 2 rabos de cavalo estava em um terno rosa com shorts e uma regata, olhando para morena com uma expressão irritada no rosto. E atrás dela estavam 2 companheiros de equipe. Os olhos do Desejo se arregalaram de surpresa quando ele reconheceu Marrom, mulher de cabelo na frente dele. Ele gritou o nome romântica alto. Correndo até a garota, ele a agarrou pelos ombros e começou a perguntar em voz alta se ela estava bem. E se alguma coisa a machucasse, romântica, perguntou em confusão. O que ele está falando sobre o cara de olhos arredondados, animado e amaldiçoado para si mesmo. Ele pensou que esse fato havia escapado completamente de sua mente. Ele agarrou sua cabeça, enquanto a garota de cabelos castanhos pulava de medo, e envolveu os braços em volta de si mesma. Com o rosto assustado, o Desejo murmurou um pedido de desculpas, dizendo que algo tinha acontecido com ele. A menina gritou que era muito arrogante da parte dele. E uma voz estranha perguntou se ela estava bem. A morena franziu os lábios com um olhar intrigado, pensando que ele sabia que isso iria acontecer. Mas não pude evitar, olhando para a mulher de cabelos castanhos com um rosto sombrio e um sorriso. Ele pensou que estava feliz por ela estar sã e salva. Ele perguntou mentalmente se ela sabia o que tinha acontecido. O cara lembrou como ele se sentou no chão, na chuva torrencial, com um frágil corpo feminino em suas mãos. Ele disse em sua cabeça que, depois que ele a perdeu, ele caiu em desespero, levantando seu rosto manchado de lágrimas para o céu. Desejo abriu bem a boca e começou a gritar alto. Ele pensou que estava então em completo desespero e suportou um sofrimento inimaginável. Ele pensou que tinha definitivamente voltou a uma época em que ninguém havia morrido. A morena olhou para a garota se abraçando, ao lado de quem estava um cara de azul, terno de cavaleiro preto, com uma espada nas mãos. Ele pensou que agora estava confiante, que ele tinha recebido uma segunda chance. Ele pensou que desta vez, com certeza, Desejo franziu suas sobrancelhas e seu rosto escureceu. Como ele pensou que nunca mais, ele fez uma nota mental
que ele não iria deixá-la morrer. Novamente, a morena cerrou a mão em um punho. Pensando que era por isso que os candidatos levantaram a cabeça. Com uma voz alta do anfitrião, começou a dizer qual era a tarefa. Ele disse que eles seriam levados para o nível 10, mundo espinhoso mais precisamente, para uma competição contínua nas planícies sinceras. A voz começou a dizer que a condição para limpar é cruzar a linha de chegada primeiro. E o acabamento está localizado a 8 quilômetros do início. Ele acrescentou que usando magia e bater em outros participantes é permitido. O anfitrião também disse que, com acordo do sistema de segurança, suas sensações de dor seriam suprimidas em 80%. E se eles desistiram ou sofreram um ferimento fatal, eles seriam eliminados do mundo das sombras. Quando todos os candidatos estavam parados perto da Porta Dourada, um cara chamado Trevori virou-se e começou a dizer que eles tiveram muita sorte, porque ele ouviu que o grupo B enfrentaria. Ele perguntou se descobrisse que eles deveriam lutar entre si. A menina respondeu que, além da espadachim mágica, apenas os dois iriam competir. Eles se desejaram boa sorte. O anfitrião disse que os portões logo se abririam e pediu aos participantes que se alinhassem na frente deles. Os 4 candidatos ficaram em uma linha, na frente da Porta Dourada, que começou a brilhar com uma luz branca brilhante. Suas silhuetas lentamente começaram a aparecer em um grande planície verde com